imprensa, plenário que nos assiste esta noite. Eu quero com prazer registrar a presença de diversos representantes. Temos aqui representantes de algumas denominações, entre as quais destacamos a Igreja Quadrangular, alguns membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também representantes da ADONEP. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Até para conhecimento de Vossas Excelências, a ADONEP é um trabalho realizado nacionalmente e internacionalmente de homens de negócios evangélicos, empresários, homens públicos que se reúnem para se ajudarem mutuamente e buscarem também nessas reuniões leditivos espirituais e que também realizam almoços e jantares de confraternização, convidando outros empresários e outras autoridades e representantes públicos para que também compartilhem das experiências que essas pessoas tiveram na sua vida com o reencontro com Deus, com a família e com a sociedade. Então fica aqui em especial os representantes das diversas comunidades e também ressaltando esse trabalho recém-começado aqui pela ADONEP Criciúma, que eu desejo muito sucesso e que empresários e vereadores desta casa já estão realmente convidados para participar dos jantares e almoços de confraternização, quando assim forem convidados pela ADONEP. Eu gostaria de continuar esse raciocínio com relação à FUCRE e UNESC. Faz-me lembrar, alguns anos atrás, na antiga CSN, quando os sindicatos, tanto dos trabalhadores como também os patronais, se mobilizavam para criar dispositivos de manutenção de educação para os seus filhos. Isso nós conhecemos, as pessoas de maior idade, de mais idade, lembram disso, que o sindicato conseguiu apoio da classe empresarial no sentido de subsidiar. Os empresários tinham a participação. Eu lembro que em Siderópolis, onde eu nasci, na SATIC, por exemplo, ninguém pagava nada. A SATIC quem mantinha e ainda mantém ainda são os empresários. Hoje é pago. Mas eu me formei na Escola Técnica da SATIC, sou formado em curso de eletromecânica, e tive o prazer de estudar naquela escola e me formar, e não paguei um centavo. Até a minha passagem era subsidiada. Por quê? Porque existia também um grupo de empresários que se sentiam sensibilizados com a causa. Então fica aqui também o nosso apelo de correlação para que nós tenhamos sucesso da transformação da FUCRE e UNESC. Os empresários têm que dar a sua contribuição. Exigir só do poder público também é impossível. Nós sabemos que o prefeito Eduardo Moreira tem dado a demonstração de coerência, porque ninguém tem investido tanto na FUCRE como ele tem investido em bolsas de estudo. Permitam uma parte? Os valores são realmente altos e eu cedo uma parte de Vossa Excelência. Eu queria fazer aqui, obrigado pela parte, eu só queria fazer um comercialzinho aqui da empresa que eu trabalhei. Ótimo. Da Angeloni e Companhia. Ela paga 50% de faculdade para todos os seus funcionários. Está aí um exemplo. Que outras empresas também tomem a mesma iniciativa. 30 segundos. Que possam também dar a sua participação para que nós possamos não só transformar a FUCRE e UNESC, mas dar maiores condições para que os nossos filhos, os nossos netos tenham condição de frequentar uma faculdade e se formar e realizar o seu futuro. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Requerimento número 12/90. Pastor Abu, tendo em vista o caráter altamente discriminatório da referida SATIC, a qual, ao fazer colocações que comprometem o comportamento ético e moral de todos os pastores, e por extensão, atinge diretamente as igrejas evangélicas. Justificativo. Preocupados com a preservação da integridade das instituições, tomamos esta iniciativa,
já que, no caso, a referida programação ofende aos institutos religiosos evangélicos. O Brasil vive uma crise institucional e generalizar neste momento, com este pseudo-morto, ofendendo a moral e os bons costumes, em nome da garantia constitucional da liberdade de expressão, é, no mínimo, um desrespeito e uma agressão gratuita ao sagrado e à fé daqueles que a professam. Sala das Sessões, em 4 de março de 1996, autoria vereador Eliseu de Souza, PMDB. Na verdade, esse requerimento, no meu entendimento, já era para ter sido votado no primeiro momento em que ele entrou nessa casa. Mas eu acho não, tenho certeza, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que acreditam em Deus e acreditam na transformação dessa sociedade. Já disse aqui de que eu não sou contra a liberdade de expressão. Prezo pela democracia, prezo pela liberdade de imprensa, prezo também, acima de tudo, pelas instituições. E devo reiterar o que eu falei na sessão anterior, do que disse o próprio Papa João Paulo II, de que o Brasil vive uma crise institucional, em função exatamente dos abusos da liberdade e abuso de alguns que usam dos meios de comunicação e abuso dessa liberdade, dessa garantia constitucional, acabam generalizando todas as coisas. E é tão ruim quando se generaliza. Quando uma pessoa tem um problema, se um padre erra, é porque a Igreja Católica é ruim, não presta, são todos picaretas. Se um pastor erra, porque todos são sem vergonha, são charlatões. Se um jornalista erra, dificilmente eles fazem, não falam, né? Mas normalmente, se fosse falar, falariam de todos. Eu nunca ouvi falar de jornalista, né? Mas de qualquer forma, generalizar não seria de boa índole. Eu sou contra a generalização. Não se pode, gente. Então, veja bem, a Jovem Pan, abusando desta liberdade constitucional, dessa liberdade de expressão, ofende e agride os evangélicos no momento em que faz gozações, faz o pseudo-humor com os pastores evangélicos no Brasil. Ora, sabemos que não são todos brilhantes, entendemos isso. Temos pastores que não corresponderam, temos pastores que não correspondem, temos políticos que não correspondem, que não são poucos, temos jornalistas que não correspondem, temos a própria imprensa marrom nesse país que ainda não acabou e continua muito forte. Nós sabemos que em todos os setores da sociedade existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins. Agora, generalizar, o que é que vai acontecer nesse país? Ninguém presta. Vamos cair no descrédito total, como nós tivemos o assunto com relação à FUCRA aqui. Vamos agora falar mal de uma coisa que é nossa, gente. Vamos ser mais patriotas, vamos nos preservarmos. Tubarão ter levado todas as coisas em todas as épocas políticas, porque eram unidos, porque são unidos. E assim, em todos os sentidos, eu acho que as instituições têm que se unirem. Por que nós não temos que ser mais patriotas? Nós copiamos tantas coisas dos americanos, copiamos tantas coisas dos Estados Unidos, e às vezes até o que não presta. Por que não vamos copiar também as coisas boas? Eles têm um grande amor à pátria e um grande respeito às instituições. 30 segundos. E eu gostaria que os vereadores, colegas dessa casa, entendessem que esse requerimento não é nenhuma agressão à Constituição brasileira e nenhum também desrespeito às liberdades democráticas, mas é no sentido de pôr pelo menos um freio
em alguns abusos, porque permissividade demais nesse país tem levado esse país ao caos em muitos aspectos. Vem um na Avenida Centenário, põe uma placa e põe lá que Deus é aquilo e ninguém faz nada. Vem outro, acha que tem que fazer o que pensa porque ele acha que deve fazer e ninguém faz nada. Onde nós vamos parar? Dizia um padre, e eu ouvia atentamente o seu discurso, há poucos dias atrás, ele disse que um país e uma nação sem censura é igual uma pandorga solta ao vento, tempo encerrando, onde as pessoas não sabem onde vão. Não queremos ditadura, não queremos censura. Queremos o bom senso e queremos a ética profissional de todos. Obrigado. Mas, agora, nós aqui se envolver com isso aí, eu quero declarar o meu voto, mas bem contrário a isso aí, pois o humorismo está cheio nesse Brasil e faz parte da nossa vida. Se nós vivermos só com seriedade daquela careta, nós temos que sorrir. E isso aí é um programa humorístico. Muito obrigado. Vereadores, a palavra generalizar foi muito bem colocada aqui pelo vereador Eliseu, que eu sempre aprendi isso na vida, não podemos generalizar. Uma vez até chamei a atenção do meu amigo José Argente, ele concordou comigo. E eu vou votar a favor do requerimento e vou justificar por quê. Para dizer que vai ser contra Chico Anísio, qual é o outro humorista aí, o Cavalcante, não sei o quê, é muito diferente, nobre vereador dela, muito diferente. O que eles estão fazendo é uma indecência, é uma vergonha. Olha, é uma vergonha. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, não discutir religião. Eu sou católico, meio displicente, mas não discutir religião. Eu não discuto com ninguém religião. Não sei se porque eu já tenho as veias um ser político, né? E eu acho que talvez seja por causa disso. Mas eu aprendi isso. Né? Não discuto religião. Eu não discuto religião. Eu acho que cada um tem um objetivo. O objetivo parece que é Deus. Né? Então não adianta estar discutindo. Todas as religiões, para mim, é claro, há discussão, aquela é melhor, aquela vai mais para o céu, aquela coisa nada. Bom, agora, eu vim. Eu dei uma carona para um casal e uma moça lá na minha união e trouxe até o centro. Olha, eu nunca ouvi esse negócio aqui do pastor Abu, não vi, sinceramente não vi. Mas não era isso, era coisa, sei lá, indecente. Eu fiquei envergonhado, gente, de ouvir essa jovem falar aqueles... Eu não sei qual é o horário também, porque eu não ligo. Aliás, não foi eu que ligo, foi o meu guri, tem 10 anos, ele liga, né? Ele gosta, né? Lógico, ele gosta. E de repente, eu liguei o rádio, estava ligado nessa jovem pan e começou a falar. Eu fiquei envergonhado, porque o que eles dizem, olha, eu sou o vereador mais antigo dessa casa, de 76, na época da ditadura, que eles não queriam que eu fosse candidato, porque senão ia prender eu e meu irmão, que foi candidato a presidente do sindicato, se elegeu 3 vezes e não assumiu. O jornalista Aderone acompanhou tudo. Ele sabe disso. Então, e nós pregamos a democracia. Democracia, claro que pregamos. Quem é que não prega a democracia? Agora, cá para nós, já estão... Isso não é mais democracia, gente. Eu duvido que se for na França, no país, qualquer país da Europa, ou nos Estados Unidos, que essa rádio ia aguentar essas 24 horas por dia. Duvido. Eu sei da parte do governo. Eu agradeço. Para mim não vai ter efeito. Vou votar a favor, tudo bem. Mas gostaria de fazer um comentário em cima daquilo que Sua Excelência coloca. Realmente tem situações, não só o pastor Abu, que eu também não escutei, até vou escutar. Toda vez eu quero ligar o rádio e me esqueço. Mas tem certas situações que a televisão nos mostra e que o rádio fala, que a gente, quando está presente com os filhos da gente, com a filha, a gente fica com vergonha e muitas vezes fica sem saber o que fazer. Verdade. É você ver um baile de carnaval, vamos supor, desses travestis
Aí no Rio de Janeiro, se você está junto com a sua filha ou com o seu filho, você se sente constrangido, você se sente envergonhado. E a coisa fica difícil mesmo. Fica difícil mesmo. Agora, logicamente, eu vou votar a favor. Não, eu vou votar a favor. Não, eu não vou mudar de canal, porque às vezes a gente também gosta, mas nós temos que dizer que gostamos também. Gostamos de ver também. Não é mesmo? Eu não posso aqui camuflar, tá certo? Mas na presença do filho fica ruim a coisa. Entendeu? Então eu vou votar a favor, vereador, mas tem certas situações realmente que fica difícil. Mas é bom. O presente, senhores vereadores, era justamente que eu queria me reportar sobre esse requerimento. Como diz o vereador Zé Argento, mesmo que esse requerimento não alcance aquele objetivo, mas é bom a gente protestar. É importante. Muito obrigado. De presente, vereador Eliseu, sua iniciativa foi de uma grande felicidade, porque a sátira em torno do pastor Abu, eu acho que ela entra nos lares de nós brasileiros, agredindo o bom senso das pessoas que têm ética e das pessoas que têm moral. Família que se preza, nenhuma pode ligar o rádio, deixar o rádio ligado, ouvindo as barbaridades que é colocado no ar, sem diferenciação de horário. É de manhã, é meio-dia, é à tarde, é à noite, todo horário que a gente liga o rádio. Na Jovem Pan, eu não li, pois não, vereador. É coisa tão isso aí. Pra quem não é obrigado a escutar? Escuta, todo mundo sabe. Por quê? Porque escutam. Eu não escuto isso aí. Ai, não escuto. É só ligar o rádio. Não vou responder, eu acho que não merece. Eu gostaria que as pessoas que estivessem presentes, por favor, o vereador ele tem a liberdade de expressão, portanto, nós gostaríamos que se respeitasse a expressão do vereador. Mas, vereador, eu vou votar contra isso, porque eu acho uma indecência, eu acho até uma libertinagem de imprensa. Eu vou votar a favor, é evidente, porque é até uma libertinagem da imprensa. Eu acho que a imprensa ela tem que ser mais responsável, porque a imprensa ela é muito importante na formação da ética e da moral. A imprensa, os canais de comunicação nesse país, eu acho que tem que prensar um pouco e colocar coisas que a família possa assistir. Hoje não se dá mais para assistir novela em família, porque as novelas são uma pouca vergonha, é uma agressão à moral. Tem cenas de sexo toda hora. Tu liga a novela das duas, tu está vendo cena de sexo 2 horas da tarde. Tu vê intervalo de futebol à noite, tu vê cenas de nudez. Tu não pode assistir mais um jogo com a tua família à noite. Então eu acho que a imprensa tem que mudar, principalmente os grandes grupos nacionais, as grandes redes nacionais, tem que mudar um pouco o seu comportamento. Eu vou fazer uma consulta ao vereador, porque eu acho que essa questão, eu acho que ela não abrange só a bancada evangélica. Eu tenho certeza que muitos deputados, entendeu? Eu acho que repudiam isso, como muitos vereadores, independentemente da cor religiosa dele, eu acho que repudiam a forma de estar. Para que o vereador concordasse que esse requerimento não fosse enviado só para os deputados evangélicos, também para todas as lideranças de deputados assentados no Congresso Nacional e as lideranças dos senadores. Eu acho que se nós unirmos as nossas forças, mandar para todo mundo, eu acho que é possível sim, inclusive mandar para o Ministério das Comunicações, que vá ao Ministério das Comunicações, para que tome providência, porque eu considero uma indecência. Eu escutei 2 vezes e lá em casa nós não ligamos mais a Jovem Pan, e se nós pudéssemos cortar, tirar a faixa da Jovem Pan do ar, nós teríamos tirado. Complicado. Respeito muito e admiro o ser humano tem posições e definições. Eu respeito o vereador Beda e tenho que respeitá-lo, porque nem todo mundo pode gostar de determinado. Eu voto favorável, mas vou fazer uma alerta. Se denuncia a pornografia à torta e à direita, e tem que se denunciar também
A TV Record, que o nome de Deus usa para saquear o pobre e o coitado. Eu vi e me deixou enojado o que eu percebi. Me deixou triste, me calou fundo, porque não é esta a luta de um ser humano que se usa o nome de Deus. Eu acredito que Deus, religião, porque todos os caminhos levam a Deus, desde que tu tenha Deus no coração. É como se tu quisesse para Aranguá e resolvesse por Turvo, pelo Meleiro, ou aqui por Maracajá, e tu chega em Araranguá. Eu acredito de Deus assim. Agora ver um cidadão dizer que tu tens que tirar tudo que tem em nome de Deus, que tu tens que doar, senão tu não vai conseguir o reino do céu, tu tens que pagar para pegar. Não é assim. Eu conheço a religião evangélica, sei do trabalho que a religião evangélica aqui tem em Criciúma, o serviço que ela presta. Tenho na minha família, minha filha, graças a Deus, é evangélica, sei o trabalho que vocês fazem em cima do programa. Agora tem que se alertar para essa liberdade de imprensa tão criticada aqui, que em nome de Deus a TV Record faz um uso muito errado da palavra de Deus. Eu acho que não é o caminho dos evangélicos, mas tem que se alertar também que quem assistir aquele programa, vereador Eliseu, não consegue engolir, não consegue passar um dia feliz, vendo as famílias pobres, carentes, a ser a parte. Do assunto, mas existem coisas feias também. Oferecendo ou vendendo um lugar no céu é pior do que o pastor Abu. Porque ninguém tem esse direito de vender lugar no céu. E tem gente vendendo lugar no céu, é por aí. Enganando o pobre. Pegando dinheiro do pobre. Então tem certas coisas, eu vou votar a favor, mas tem certas coisas que são muito feias. E isso é praticado aí, nós estamos vendo que tem coisas feias por aí. Se nós começarmos a enumerar, a coisa vai longe. Muito obrigado. Também a Igreja Católica, que se recusa a casar um cidadão porque é aleijado paraplégico, não casa ele e condena ele a viver em pecado. Está aí, apareceu na televisão, o bispo se recusou a casar, entende? E permitindo que essas pessoas vivessem. Então, tem coisas, vereador, que não dá para engolir. Tem coisas que realmente, eu sei de uma parte que até gostaria de ouvir falar nesse sentido aí. Vereador Adão, agradeço pela parte. Apenas para tentar ilustrar, esclarecer melhor. Eu fui bem claro no meu pensamento de que nem todos são brilhantes. E que em todos os setores da sociedade, em todas as profissões, existem os sérios, existem aqueles que não são sérios. Reconhecemos que existem pessoas que abusam da fé para exploração. Agora, isso perguntaram para Jesus também. Perguntaram para Jesus o que ele faria com aqueles que estavam usando o nome dele, pregando, que não pertencia ao grupo dos 12 que estavam ali. Jesus disse que quem não é contra nós, é por nós. Como o evangelho em si só é um evangelho de transformação, eu acredito que aquelas pessoas que estão dando depoimento lá na televisão, eu acredito que elas estejam falando a verdade. Porque se elas não estiverem falando a verdade, eu acho que elas estão se enganando a si mesmas. E não acredito que a Igreja Universal suborne alguém para falar aquilo que eles estão dizendo voluntariamente. Não acredito. Mas eu quero, respeitando a vossa opinião, eu quero dizer que, lamentavelmente, existem pessoas que realmente faltam um pouco de escrúpulo, mas nós não podemos generalizar. Temos que respeitar, porque mesmo na Universal, mesmo nessa igreja que Vossa Excelência cita, eu tenho certeza que existem pessoas e pastores que prezam pela seriedade e prezam pelo compromisso que eles têm com Deus. 30 segundos. Eu tenho 30 segundos mais cedo, Rapidinho, só para dizer que todas as religiões fazem falta cruz. Aqui nós temos um exemplo em Criciúma. A cooperativa, aquela das casas, famosas casas, até hoje não devolveram o dinheiro e não explicaram nada. É a cooperativa evangélica, como é que não é? Tá, só para encerrar, então o vereador Eliseu respondeu aqui. Existe mal político, mal imprensa, existe mal também pastores, existe mal padre, existe tudo. Eu voto favorável porque esse é um mau programa. Mas também, digo, a Universal deixa muito a desejar. Porque nós estamos vendo os colegas preocupados com o que se fala em rádio, em
televisão, com programas. Isso aí não nos preocupa. O que nos preocupa e deveria preocupar a todos é como é que nós vivemos em casa. O exemplo. Em família que dá bom exemplo, que vive unida, programa nenhum influencia. O que é dito no rádio e televisão é uma coisa passageira. Entra no ouvido e sai no outro. O que fica mesmo é o exemplo. Na família, onde existe exemplo, pode ter qualquer programa, que não vai influenciar em nada na formação. Então o que nós precisamos mais é desligarmos um pouquinho disso aí, despreocuparmos com esse programa. Nós precisamos mais é nos preocupar com a família e com os exemplos. Não adianta nós tirarmos um programa desse aí do ar, para não entrar na nossa casa, e nós não temos exemplo em casa. É 1000 vezes pior. Então deixa esse programa. Agora nós precisamos ser exemplo. Aí sim, as famílias vão ser sólidas e ninguém vai influenciar. É por isso que nós não nos preocupamos com esse programa. Pode continuar com nós. Nós precisamos, ser exemplo. Só isso. Obrigado. Senhor presidente, senhor vereadores, pelo seu atividade. Eu observei atentamente, senhor presidente, que a coisa descambou para o outro lado. E que religião não se discute. E esse requerimento não foi, na verdade, o objetivo de discutir religião. Esse vai ser um assunto muito importante. O nosso vereador Neto, que citou com relação aí à cooperativa de caretagem, da cooperativa evangélica. Temos nome a quem foi, aferiu essa questão. Porque ele fica suspenso aí e incluindo uma série de pessoas decentes e sérias nessa casa. Porque aqui nessa casa, quando o vereador Pérez levantou a questão, nós se preocupamos muito com essa questão da cooperativa. Então, se está de parabéns. Parabéns, porque sim, quando se fala que se tem que desligar, é claro, evidente. Mas nós viemos de uma formação, nosso povo não tem cultura. E, infelizmente, nós temos conhecimento e o vereador tem conhecimento disso aí. Eu acho que parabéns, porque não se pode. Você foi muito claro e foi desviado depois. Você pegou todas as camadas e dividiu. Tem o mal e tem o bom. E por que não, então, nessa questão? Nós temos um princípio, eu nunca escutei esse programa, porque até não tem tempo. Eu saí de manhã, tá? Mas consultando a minha comunidade, observei que você está de parabéns pela iniciativa. O colega Eliseu, eu acho que ele até tem uma parte, sim, certa, tá? Certo nas suas indagações. Pelo seguinte, tá? Eu quero parabenizar as entidades religiosas, porque acho que elas já avançaram. Quanto o requerimento do vereador Eliseu, eu acho que está dentro daquilo que ele participa, eu acho que ele está certo. Tá? Agora, eu parabenizo, torno novamente a dizer, parabenizo as entidades religiosas, porque elas já avançaram. Porque na época do golpe militar, que eu digo hoje golpe militar, porque provou que é golpe militar, porque naquela hora do golpe, o país devia 3 bilhões, hoje deve 130 bilhões de dólares. Então, quer dizer, eu acho bom. Então, naquela época, as entidades religiosas eram contra o socialismo e contra a maçonaria. Diziam, quer dizer, quem se falava em socialismo e maçonaria, eles diziam, não sei se era influenciado pelo capitalismo, para influenciar com aqueles pregadores das entidades religiosas e jogava o povo na tristeza. Inclusive, na época quando terminou aquele golpe militar, que deram a abertura dos partidos, para a gente formar um partido quando formou Arena e MDB, meu Deus do céu, quer dizer, quem levantava a bandeira da oposição, que é a bandeira do MDB, tinha que assinar na beira do mato, a capoeira, porque senão a família em casa estava tudo revoltado, porque estava dizendo que era o comunismo, não sei o que, tá bom. Então, hoje, isso aqui é bom, por exemplo, a maçonaria está aí aberta, quer dizer, o socialismo, o comunismo está à vontade, que não é aquilo que diziam, é apenas um regime que evolui o povo.
ensina, por exemplo, o povo a acompanhar a prioridade existente no país. Vossa Então, Excelência me concede uma pois parte. não, muito prazer. Eu gostaria, para encerrar a minha participação nessa noite, eu ouvi atentamente, respeitando as opiniões. A democracia é isso, eu ouvi respeitar. Agora eu gostaria que cada vereador fizesse um retrospecto histórico e também um exame introspectivo, e analisasse, fizesse uma reflexão profunda dos trabalhos relevantes que têm feito as comunidades evangélicas. Cada cidadão, cada drogado, cada bêbado, cada pessoa que está à margem da sociedade, que for alcançada por qualquer dessa denominação, até mesmo na Universal, que alguns vereadores questionam. Não me interessa onde ele vai se reencontrar. O importante é que no momento em que ele deixou de fazer aquilo que era errado perante a sociedade, que ele se reencontrou consigo, com Deus, com a família, com a sociedade, por que não vamos valorizar? Por que não vamos respeitar? As igrejas evangélicas têm feito um grande serviço na restauração de vidas, restauração de lares, restauração de famílias, através da palavra de Deus. Eu gostaria que Vossa Excelência refletisse, porque nós temos depoimentos, provas, testemunhas. Cada vida que está lá, cada pessoa que passou por ali, é um depoimento vivo da experiência que ele teve anterior, o que ele foi e o que ele é. Agradeço Vossa Excelência pelo apoio. Vossa Excelência tem 30 segundos. Deixa uma parte rapidamente. Só trabalho importantíssimo que presta a Assembleia de Deus, comunidade. Como todas, eu não vi um vereador fazer um pronunciamento contrário. Eu vi sim colocar algumas questões, mas não do trabalho espetacular que presta algumas religiões, entre elas a Assembleia de Deus. De religião, sim, uns acreditam, outros não acreditam, mas acima de tudo é educação. Eu quero cumprimentar o autor do requerimento, até porque hoje a nossa sociedade, do que a gente acompanha desde de garoto, que os costumes, como eram e como foram recentemente e agora atualmente vem acontecendo, meios de comunicação e a sociedade em todos os níveis, a gente percebe que simplesmente o ser humano num todo caminha realmente para um abismo. E ver a responsabilidade das famílias do passado, nossos pais, nossos avós, e que nós vimos no presente e no futuro. Eu respeito aqui a colocação dos vereadores, até porque o vereador Deda colocou, como ele colocou, que tinha que impedir outros meios, até porque vem degradando as famílias. Realmente, a gente vem sentindo que não é só o meio de comunicação que abusa da liberdade que tem em certos momentos, mas também é na política, é o empresário, é em tudo, é tudo aquilo que se vê, é os pais de família que muitas vezes hoje se vê, que caminham com exemplos indecorosos em relação aos seus filhos, que não procuram encaminhá-los de forma decente, como a gente viu no passado. Então o que a gente analisa, infelizmente, é o ser humano procurando a sua própria sepultura de viver com decência e de viver bem nesse mundo que Deus nos deu. Eu vou votar a favor do seu requerimento. Caro colega Eliseu, eu vou votar também a favor do seu requerimento, que é um direito seu, é um dever, o senhor é vereador, é voz ativa na comunidade de Criciúma, está se sentindo prejudicado, não sei se ele discutirá efeito, não, esses são outros problemas, questão de liberdade de imprensa, tudo isso aí. Mas acho que é uma colocação válida. E eu, nessa questão da religião, quero dizer o seguinte: para mim, todas as religiões são boas. Religiões, não magia, dos outros que pregam mal. Toda religião que acredita em Deus e que, para fazer com que seus fiéis sigam essa crença, apresenta uma série sempre de coisas boas, como amar o próximo, acreditar numa outra vida que não seja só essa aqui. Então tudo isso aí para mim é válido. Eu acho que o ser humano necessita dessa crença. Eu acho que a pior coisa que tem no ser humano é ser ateu, ou seja, não acreditar em Deus. Então para mim toda religião é boa e respeito a sua luta na defesa da sua.
e dizer ao vereador que também comungo, né, com a ideia do vereador Tadeu, vou votar a favor do requerimento, embora nós saibamos que o assunto que ele trata, ele é inconstitucional em função da liberdade de imprensa. Mas eu vou votar a favor, até para que a gente faça um repúdio a essa liberdade de imprensa, porque isso já virou uma bagunça, uma desordem, que as pessoas achincalham religiões, achincalham com pessoas mesmo com morais, derrubam governos atrás, escondido, entre aspas, dessa liberdade de imprensa. Então, no sentido de que a imprensa tenha mais responsabilidade ou tenha mais compromisso com a verdade. Então, vou votar a favor. A moralidade é religiosa. Só que não podemos usar dois pesos, duas medidas, porque aqui recentemente passaram um projeto nessa casa que feria profundamente todos os segmentos de todas as religiões, e foi doação de verba para o carnaval. E aqui ninguém se manifestou contra. Então é dois pesos, duas medidas. Se é para defender a religião, tem que defender toda hora, não um dia fingir que está defendendo e depois aprovar verba como foi aprovado para doar para o carnaval, que é uma das coisas que mais serve a religião. Não misturo alhos com bugalhos, o carnaval está aí, é cultura do país inteiro e eu não estou defendendo só aquela religião, e tem outra coisa, aproveitando isso aí, as religiões são boas, todas elas, para mim, que pregam o bem e pregam a crença em Deus. O problema das religiões, ou das igrejas, seja que segmento for, é um problema do homem. Porque todo segmento tem gente boa, tem gente média e tem gente ruim. Isso existe nos clubes, nas firmas, na sociedade, na Câmara de Vereadores, nas assembleias, nas famílias. Os 5 dedos da mão não são iguais. E, inclusive, toda família tem problemas de pessoas. E não é por isso que se possa atacar uma família quando tem 90% de pessoas que procedem bem, ou 99%, e tem um procedendo mal. Pois não, verdade. Pois não, verdade. A acusação foi dirigida. E eu gostaria de dizer que, se Vossa Excelência lembra, eu entrei com um requerimento aqui com relação aos ensaios do carnaval. E fui pressionado por alguns vereadores, inclusive pela comissão pertinente dessa casa, porque eu também não seria tão antipático a ponto de querer proibir o carnaval em Criciúma. Agora é evidente de que, mesmo tendo respaldo legal, porque depois das 22 horas não pode ter barulho, mas jamais eu faria isso. Nós temos que respeitar uma tradição cultural do povo. Agora, por que eu teria que bradar contra o carnaval nessa casa apenas para dizer que eu sou evangélico, sou contra isso ou aquilo? Eu acho que a pessoa tem que ter coerência, respeitar, inclusive, os direitos de cada um. Assim como também entendo que a comunidade deve respeitar também as liberdades de cada um no que tange a vida individual, tanto religiosa, civil, social. Eu tenho que respeitar aquilo que essa casa pensa. Porque eu sou minoria, eu respeito, e não é porque eu gosto, que eu não gosto, que eu devo votar contra. Eu não gosto, eu não pratico e não jogo futebol, mas não votei contra também nada contra o futebol. Porque entendo que há pessoas que são favoráveis e usam desse meio para lazer, para cultura, para sobreviver. Então, não é bem isso que nós estamos discutindo. Eu acho que o vereador Vital foi feliz. Não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo a questão do requerimento, dessa programação do pastor Abu, que atenta à moral, aos bons costumes e atinge extensivamente uma classe que são os pastores evangélicos em geral. É nesse sentido. As demais coisas são picuinhas, aí são coisas de caráter pessoal e talvez até não sei o que dizer. Os que forem favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade.